Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo em que o intuito da foto vai ser usar aqui, por exemplo, um objeto assim antigo. Neste caso, tenho aqui aquelas lamparinas, ou seja, aquelas iluminárias bem antigas que era usado, por exemplo, com petróleo para iluminá-las. Vou tentar utilizar isto numa vibe assim, meio num ambiente assim escuro, como se estivesse, por exemplo, numa gruta. Lógico que aqui o meu espaço é um bocadinho pequeno e para ter aquele efeito de gruta eu tinha que estar iluminado, não é? Pela luminária, e o fundo tinha que estar relativamente escuro. Vou ver como é que tento fazer isto, entre utilizar aqui o flash com a luz de modelagem e também esta tocha LED, e ver se consigo fazer aqui alguma coisa interessante para parecer aqui uma coisa assim meio numa gruta, como se estivesse assim a explorar. Ou então utilizar aqui a luminária e para iluminar lá dentro, como é lógico, não vou estar aqui a usar petróleo ou, por exemplo, gasolina, vou usar aqui estas iluminações do AliExpress, mesmo ligada à bateria. Vou pôr lá dentro, assim, mais ou menos, ocupar o espaço todo, como se tivesse toda a luminária acesa, e fazer disto aqui um efeito assim mais ou menos interessante, a meu ver. Mas pronto, passo já a explicar o setup e bora lá para o vídeo. Fora! Também então aqui a tentar pôr a iluminação dentro do copo, da luminária. Primeiro problema, esta powerbank não cabe. Tenho que arranjar aqui uma que seja mais pequena para tentar fazer isto aqui tudo funcionar. Então, neste momento já tenho aqui tudo mais ou menos apontado. Já passo a explicar o setup que eu estou a usar aqui. De momento, estou então a desenrolar todo este fio de cobre dos LEDs, a ver se eu consigo pôr minimamente a iluminar a iluminária, não é? Só que eu tenho receio de ela ficar muito fraca. Ou seja, ainda tenho, apesar de já ter aqui apontado algumas coisas, ainda tenho que ver com isto aqui ligado, porque eu quero que isto apareça. Ou seja, era como se fosse estes LEDs que me estão a iluminar, mas na realidade tenho aqui o spotlight não, um flash que me está a iluminar de forma correta. Aqui está ela. Não ficou a coisa mais linda do mundo porque está muito a direito, ou seja, parece muito como se fosse um selfie stick. Selfie stick não, light stick, porque está muito a direito. Era para ter ficado mais redondinho, mas a minha powerbank, pelo menos para caber aqui, ela é um pouco mais estreita. Eu vou tentar com que isto aqui fique meio que desfocado, ao menos só para as luzes ficarem assim, para ser que é um volume ali um bocadinho maior. Agora vou ter que arranjar a forma de fazer com que isto fique desfocado, ou seja, em princípio usar uma abertura maior, talvez f1.8, mas fazer com que eu consiga ficar iluminado, mas o fundo não muito iluminado. E como podem ver já para esta câmara, a iluminação que eu fiz para a minha cara, podem ver o quanto vaza lá para o fundo, ou seja, a parede está muito perto e apanha muita luz do que está aqui a ser transmitido. Mas pronto, para começo, eu vou mostrar-vos agora como é que está ali a aparecer na câmara com que eu vou tirar a fotografia e ver o que é que ainda tenho que ajustar. Antes, vou então mostrar o setup. Então, aqui tenho o grid que está com a tocha LED do CS100, ok? E ele neste momento, acho que dá para ver ali, ele está em 100%, com 5600 Kelvin, pronto, também é a única cor que ele reproduz. E depois tenho aqui o Godox, com a luz de modelagem ligada, está com este mini difusor só para não ser aquela luz muito, muito branca na minha cara. E acho que já conseguem ver ali, mais ou menos, a imagem com que está a ficar. Ou seja, vai aparecer lá no fundo. Isto é uma luz de fundo. O Godox, este aqui, está-me a iluminar aqui esta lateral para ficar um bocadinho mais amarela. E a outra lateral está a ser iluminada aqui pela tocha LED. As configurações está 1/125, f2.8, talvez vai ter que alterar para f1.8, e o ISO está a 100. E lá no fundo tenho as luzes do costume, neste caso virado para a parede, só para dar uma iluminação aqui de fundo. Elas, como não são muito fortes, não vão aparecer muito, ou seja, vai ser só ali uma luz, em princípio, que irá ficar desfocada. Só mesmo uma coisinha de ambiente para dar aquela sensação de 3D, que tem alguma coisa no fundo e que eu estou em algum local. Pronto, e com isto, basicamente, eu vou estar assim aqui na mão a segurar a luminária, e o intuito é, a tocha LED, como é mais forte, eu vou estar virado para aqui a segurar a luminária, mas a luz que me vai estar a iluminar é aqui a tocha LED. Este é só para abrir ali um bocadinho das sombras do outro lado, para não ficar demasiado escuro. Como ele não é muito forte, não interfere muito naquela luz. Bota mais ou menos isso, então vou começar agora para
para a parte da montagem e já vos mostro para esta câmara também como é que está mais ou menos para se ver melhor. Basicamente vou estar então aqui a segurar assim mais ou menos, talvez afaste-me um pouquinho, só para se ver mesmo a minha mão a segurar aqui na luminária, e vou estar iluminado aqui, pronto, ainda tenho que ajustar aí um bocadinho as configurações, mas é praticamente isso. Pronto, e bora lá fazer, né? Ok, acho que esta foto já está minimamente da forma que eu quero, ou seja, eu estou a ser iluminado. Só tenho é que mudar a posição de um bocadinho da luminária, porque ela está muito próxima e não dá para ver bem que é uma luminária. Tenho que me afastar talvez mais um bocadinho. E talvez vou-me abaixar, já que não se vê na foto, não é? Mas vou-me abaixar, talvez vir aqui um bocadinho a tocha para mim. Ok, acho que é mais ou menos isto. Gostei, mas de longe. Eu gostava da foto mais de perto. Ou seja, talvez eu não estico tanto o braço e coloco um bocadinho mais de perto. Ou seja, neste caso, como a luz da luminária é meio amarelada, se não me engano são de 3200 Kelvin. O Godox também, a luz dele é 3200 Kelvin, ou seja, condizem uma com a outra e está uma. Ou seja, se eu estou a segurar assim e o Godox também está a iluminar aqui, é como se fosse esta luz a iluminar a minha cara. Apesar de lá estar, não ser muito forte, não fica aquele efeito que eu queria de iluminar a ficar toda ela acesa. Mas pronto, pelo menos as luzes que eu consigo pôr aqui dentro, de momento, não consigo ter assim nada muito melhor. Pronto, acabou, e acabou exatamente agora a bateria. E do outro lado, está a ser só iluminado aqui pela tocha LED, mas se calhar eu vou reduzir um bocadinho a potência dela, que é para se ver muito mais o amarelo e este aqui só abrir um bocadinho as sombras. Ou seja, no início eu estava a fazer isto ao contrário, quem me ia iluminar era este aqui, a tocha LED, e o Godox ia ser só um acessório, mas como ele tem aquele tom de luz de quente, 3200 para ficar igual à luminária, vou usar ali ele como luz principal para mim, e aqui, isto aqui meramente só para abrir um bocadinho as sombras, para não ficar aquele contraste demasiado forte. E acho que a foto vai ser praticamente isso. Ok, acho que assim, antes eu estava a usar a 100%, a tocha LED, agora estou a 50%, acho que vai ficar mais interessante. A única coisa que vai aparecer é o reflexo aqui da tocha pela luminária inteira, ou seja, aqui no azul vai ser um bocadinho de luz, mas digamos, ou seja, vou inventar agora aqui uma desculpa, que eu acho que é, vamos jogar aqui uma noção a um defeito, em que esta luz mais branca, mais da cor do dia, é como se fosse a luz entrar para dentro da gruta, que me ilumina um bocadinho, porque faz um reflexo, ou seja, um ponto de luz forte lá no fundo, mas o que me está a iluminar a mim, já que estou dentro da gruta, é então a luz aqui mais quente da iluminária. Por isso acho que agora vou só encontrar aqui uma posição em que eu gosto mais, que não fique estranho e que ocupe todo o quadro em si, mas uma coisa que eu gostei é que deixando isto aqui desfocado, ou seja, o primeiro plano está desfocado, eu estou focado e lá no fundo está desfocado, ou seja, dá uma imersão muito, muito interessante na fotografia. Uma coisa que eu gostei muito é que realmente a luz aqui da luz de modelagem do flash ilumina a minha mão como se eu estivesse a ser iluminado aqui pela lanterna, e também dá para ver aqui um raiozinho de luz amarela. Acho que fica bem bonito e fica aqui o contraste entre o branco, também aqui na cara, um bocadinho do contraste entre a luz clara e a luz quente. Acho que fica muito, muito interessante. E mais uma especificação, é que eu deixei o Kelvin da câmara a 7500, ou seja, para a foto ficar mesmo assim quente. Agora vou tirar igual, mas na vertical, que eu acho que é mais fácil de enquadrar o que eu quero se for na vertical. Ou seja, eu estava a fazer aqui o plano para ficar tudo enquadrado na horizontal, mas acho que na vertical fica muito, muito mais interessante, porque na horizontal a iluminária não aparecia toda, ou cortava um bocadinho a minha mão, ou cortava aqui um bocadinho do pé da iluminária, e na vertical fica tudo certinho, fica a iluminação aqui de fundo no meu meio, e eu fico também mais a aparecer um bocadinho, ou seja, acho que fica bem interessante, apesar que na horizontal diria eu que fica mais cinemático. Okay, acho que ficou ainda mais interessante, porque eu estou a ser um bocadinho só iluminado, mas não em demasia ao ponto da minha cor mudar assim para uma cor mais branca. Ou seja, continua a ser meio em tons de amarelo, só que bem mais suave a transição de um lado para o outro. Ou seja, acho que esta aqui sim, é a foto final. Ou seja, dou então aqui por finalizado o vídeo. Acho que a foto ficou bem interessante. Digamos que não ficou 100% como eu queria, mas devido a limitações de espaço, é o que deu para fazer.
Tentem vocês também fazerem em casa alguma coisa assim do género, é sempre muito interessante, mesmo que seja, por exemplo, com lanternas, já dá para fazer algum resultado que seja meramente apelativo, ou então outro tipo de instrumentos. Neste caso, eu tinha aqui esta luminária, mas pode ser todo outro tipo de instrumentos assim um bocadinho mais antigos. E com isto então, espero que tenham gostado do vídeo, até à próxima e fui!